Tirar um ou mais dias para preparar suas refeições facilita demais na correria. Já é um hábito que a gente tem aqui em casa e eu te garanto que além de facilitar na correria, você vai ter uma alimentação mais saudável, vai comer uma comida mais gostosa, saborosa, comer comida de verdade, já que é você que está cozinhando. Então, bora falar sobre marmita hoje? Quando eu compartilho sobre as marmitas da semana lá no Instagram, vocês me mandam várias dúvidas. Então eu tenho como objetivo nesse vídeo sanar as principais dúvidas de vocês com relação a esse assunto e também ajudar você que ainda não começou, ainda não tem esse hábito de fazer marmitas, como te ajudar a planejar, executar e armazenar as marmitas para você ter refeições sempre fresquinhas e deliciosas aí na sua geladeira e no seu congelador. Te garanto que é muito mais fácil do que você imagina e eu vou trazer aqui para você 6 dicas que vão te ajudar muito nisso. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também de já curtir esse vídeo para eu saber se você gostou desse conteúdo e também eu trazer mais vídeos informativos mais ou menos nesse estilo aqui para vocês. Dica número 1, cardápio. Planeje o cardápio que você quer cozinhar. Escreva o que você pensou em cozinhar, ou digite, deixe no celular ali escrito, mas pense no que você vai fazer. Não chega na cozinha meio que tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou preparar? Então escreva, pense bem, planeje para você conseguir executar em menor tempo e você conseguir saber o que você está fazendo. Então primeiro vamos pensar aqui no cardápio. Olha no armário, vê o que tem aí. Às vezes tem macarrão e molho de tomate. Pronto, macarrão ou sugo. Então, às vezes você já tem alguma coisa no seu armário, na sua despensa, que tá, há um tempo você não sabe o que fazer. Procure referência, procure inspiração, seja no Google, TikTok, ChatGPT. Hoje tem muita ferramenta pra gente usar para pegar inspiração para montar um cardápio aí, seja semanal ou até mensal. Você consegue, às vezes, sentar ali com a sua bundinha na cadeira e escrever um cardápio inteiro de um mês inteiro, tá? Então, eu prefiro escrever por semana, pensar na semana, para ficar mais fácil também eu conseguir variar mais e ver o que tá na promoção. Então eu vou mais ou menos por semana. Mas fica a dica, tá? Se você não tem esse tempo, senta a bundinha na cadeira e aí escreve o cardápio do mês inteiro, tá? São 4 semanas, então você consegue às vezes planejar tudo bem certinho. Pensa, se você dividir por semana, você vai cozinhar 4 vezes no mês. Então pode ser mais fácil do que a gente imagina. Assiste vídeos de culinária, faz algum curso, procura aulas de culinária para você pegar mais prática de como cozinha, pegar umas ideias de alguns chefs, que eles sempre têm alguns truques para facilitar na cozinha. Então vai lá no meu Instagram, no meu TikTok, dá uma olhada nos vídeos, nas ideias de marmitas que tem por lá, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Vai no restaurante, tira foto da comida, pensa alguma coisa gostosa que você comeu, às vezes alguma coisa que a sua mãe fazia. Aí, puxa, aquela carne de panela deliciosa que minha mãe fazia. Vou tentar fazer essa semana. Então, pensa no cardápio. Carne de panela combina com o quê? Eu acho que combina com purê de batata, combina com arroz. Então, pronto. O que eu tenho no armário? Arroz. Então, beleza. Então, hoje eu tenho carne de panela e arroz para essa semana. Semana que vem, o que eu posso fazer? Sabe? Então, você vai pensando em executando dessa forma, que eu acho que é mais fácil. Segunda dica. Com o seu cardápio já montado, monta a sua lista de compras. Então não esquece de anotar o que você vai cozinhar para você poder também comprar o que precisa no mercado. Faltou alguma coisa, não tem alguma coisa em casa? Vai no mercado, compra de uma vez e aí você vai ter agora pronto para dar o start aí na sua marmita, tá? Então, antes de cozinhar, vai no mercado, compra tudo que precisa, cebola, alho, tudo que você vai usar para você poder já começar com tudo certinho. Nossa, tô fazendo aqui um bolo, esqueci que eu não tenho nem fermento em casa. E agora? Tô aqui que já bati o bolo inteiro, faltou fermento, o que eu vou fazer? Então, não faz isso, tá bom? Planeja bonitinho, monta o cardápio, faz a lista de compras, vai lá, compra o que precisa e então começa a executar a sua marmita. Como você já vai ter montado o seu cardápio, vai facilitar demais porque você vai só comprar o que você precisa. Então você vai economizar dinheiro e alguns alimentos não vão ficar estragando aí na sua geladeira. Já aconteceu com você de comprar berinjela e deixá-la na geladeira, mas tá, o que eu podia fazer com berinjela? Eu não lembro nenhuma receita com berinjela. Nossa, daí a berinjela vai ficando, vai estragando lá na tua geladeira, porque você comprou sem pensar, comprou sem saber o que iria fazer com aquilo, e aí jogou comida fora. Então, é uma ótima forma de você ter planejado o cardápio lá, o primeiro passo, vai te ajudar nos demais passos que virão. Terceira dica, agenda. Sim, você precisa planejar, colocar na sua agenda o dia e o horário que você vai cozinhar. Vai facilitar demais para você parar e organizar o seu tempo só para isso. A tua cabeça vai estar focada numa coisa só. Se você tem ajuda,
melhor ainda. Mas se você for cozinhar sozinha, o que às vezes é mais rápido, não deixa de se programar para fazer isso. Você vai ficar com a cabeça livre, vai estar focado só fazendo isso, e a tua cozinha vai estar livre, tua cabeça vai estar livre só para isso. Quarta dica, cozinhar. Use o fogão e os eletros aí da sua casa ao seu favor. É hora de botar a mão na massa e colocar o forno, air fryer, micro-ondas, tudo isso aí para trabalhar. Usa o liquidificador, usa o que você tem aí para preparar molhos, ajudar a cortar as coisas. Coloca no processador a cebola e o alho para já ir picando. Usa o forno para colocar alguns legumes assados, arroz, cozinha no micro-ondas. A panela já coloca aquele bife para ir fritando, aquela carne moída para ir refogando. Vai otimizando o seu tempo aí, usando o que você tem ao seu favor. Quinta dica, armazenar. Você já cozinhou, já tá tudo bonito, a comida já esfriou um pouquinho, agora é hora de colocar nos potinhos para você poder ou guardar na geladeira ou congelar. Minha dica e a minha preferência é guardar os alimentos em pote de vidro hermético, tá? Sabe aqueles potes de vidro que tem umas travinhas assim? Fica até um barulhinho gostoso assim de fechar o pote? Então, eu dou preferência para esses potes. Eu uso aqui em casa e vou deixar inclusive aqui embaixo nos comentários e vou deixar links para vocês aqui de alguns potes de vidro que eu gosto e o que eu tenho aqui em casa que eu recomendo. Mas nada impede de você também usar aqueles potes de plástico específicos para marmita. Dá uma olhadinha se eles podem ir no freezer, às vezes ir direto para o micro-ondas, se você preferir esquentar direto no pote, às vezes você tem que levar para o trabalho. Então dá uma olhada se o pote de vidro e o de plástico eles aguentam altas temperaturas, tanto do congelador quanto do forno. A capacidade do pote vai de acordo com a quantidade que você come. Então, tem potes de 200, 300, 500, 800, 1 litro. Tem pote de todo tamanho. Os que eu gosto de usar aqui em casa são de 500 ml. Eu acho que é um tamanho bom para quem come pouco, para quem come muito. Às vezes você também gosta de guardar no vidro alguma coisa que sobrou, até mesmo bolo, eu gosto de congelar nesses potes. Agora, se você quer armazenar, por exemplo, uma lasanha, eu indico aquelas formas de alumínio, sabe? Que você consegue preparar a lasanha direto naquela forma de alumínio, cobrir, tampar ali com a embalagem que já vem. E aí você escreve, inclusive dá pra escrever em cima, e aí você coloca lá no congelador, tá? Então pode usar esse de alumínio também, só não pode pôr no micro-ondas, tá bom? Inclusive alguns de alumínio vão direto no forno, então fica a teu critério, tá? Vidro, plástico, alumínio, o que for mais fácil e prático pra você aí. E aqui na hora de armazenar já sabe, né? Espera esfriar um pouquinho, porque senão vai formar aqueles cristais de gelo em cima do seu alimento e na hora de descongelar vai soltar muita água. E a sexta e última dica aqui pra vocês é limpar. Sim, limpe toda a cozinha, deixe tudo organizado pro próximo dia, pra próxima refeição. Às vezes você cozinhou à noite e já deixa a cozinha pronta pro café da manhã, tá? Então, limpa tudo, lava a louça, limpa o chão, que às vezes caiu algum alimento, às vezes você fritou e ficou gorduroso o chão, limpa tudo, deixa tudo brilhandinho para a próxima refeição, para o próximo dia. Tenho certeza que vai valer muito a pena você acordar no dia seguinte com a cozinha limpa, a pia sem louça e tudo organizado. Você abre a geladeira, as marmitas estão todas ali, o congelador tá tudo certinho. Então é uma ótima dica. Não deixa tudo ali, que senão depois você vai se arrepender, tá bom? Põe na máquina de lavar louça se você tem essa facilidade. Não tenho, mas queria muito. Mas se não, pede ajuda pra alguém lavando a louça. Vai você mesmo lavando, enquanto o arroz tá cozinhando, vai lavando a louça, vai adiantando alguma coisa. O seu eu do futuro vai agradecer você ter lavado a louça e deixado a cozinha organizada. Então esse foi um resumo das 6 dicas que eu tinha para dar para vocês conseguirem executar e organizar aí as marmitas da semana de vocês, que eu tenho certeza que vai facilitar, fazer com que você coma mais saudável, vai gastar menos, você vai economizar dinheiro quando vai no mercado, porque você vai comprar o que você realmente precisa. E eu tenho certeza que vai te ajudar a não ficar jogando tanta comida fora também, tá? E vai evitar desperdício aí na sua casa. Você vai começar a pensar realmente no que você tá comendo, porque é você que vai estar organizando e colocando a quantidade de arroz, a quantidade de frango, você vai começando a regular isso também. Então, quando você tem realmente só aquela quantidadezinha ali que você colocou no potinho, você come só aquilo ali e muitas vezes você vai perceber que você fica satisfeito somente com aquela quantidade. Então, pode te ajudar até mesmo a perder peso. Esses tempos eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês mandaram várias dúvidas que vocês tinham com relação ao tema marmitas. Então, vou ler algumas dessas perguntas aqui e vou responder. Como ter criatividade para não repetir a mesma coisa? É uma coisa que eu já comentei lá na dica número 1, que é de montar o cardápio. Você precisa buscar inspirações. Se não é uma coisa que é automática ainda para você, busque inspirações em livros de receita, em revistas, em sites. Você pode fazer aulas de culinária, assistir programas culinários, tipo MasterChef,
Assiste alguns conteúdos sobre isso, dá uma olhada em TikTok, Instagram, diversas receitas. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, eu sempre tô postando umas inspirações pra vocês, algumas coisas que eu cozinho, algumas coisas que eu faço de marmita, pra você também ter alguma ideia. Outra dica é ir nos restaurantes, então quando você vai a algum lugar, gostou daquela comida, tira foto, anota o que você comeu. Eu fui num lugar e comi, nossa, polenta com frango e achei muito gostoso. Acho que eu podia fazer isso em casa, então é uma inspiração para você. Como você planeja o cardápio e quantidades para cozinhar? Faz tudo num dia só? Então, durante a semana eu vou anotando algumas ideias para que eu não me perca. Então eu vou pensando em algumas coisas que eu tô com vontade de comer, que meu marido tá com vontade de comer, e aí eu vou anotando. E também eu faço a mesma coisa que eu comentei. Eu dei de ideia para vocês, mas eu também faço. Eu busco referências e inspirações em livros, em sites. Por exemplo, carne de panela é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu procuro sempre que carne eu poderia usar dessa vez. Eu já usei músculo, já usei fraldinha, já usei isso, já usei aquilo. Qual carne de panela fica mais gostosa? Eu vou procurando no Google mesmo, ou ChatGPT. E aí eu vou anotando as ideias. E aí ela também me perguntou aqui sobre quantidades. Pensar assim, arroz é um alimento que quando você cozinha, ele aumenta de tamanho. Então você cozinha uma xícara de arroz, quando você vai ver, você tem 2 xícaras de arroz ali cozido. Então, alguns alimentos eles aumentam de tamanho quando você cozinha e alguns alimentos eles reduzem de tamanho quando você cozinha. O que acontece com carnes, por exemplo. Quando você faz um bife, ele não aumenta, ele diminui de tamanho. Pense nisso quando você for cozinhar, porque aí você vai colocar lá no Google quanto de macarrão cru eu preciso cozinhar para ter 500 gramas de macarrão cozido. Às vezes você já tem a dieta de algum nutricionista que te passou, você já tem alguma recomendação, você já sabe quanto que você come. Nossa, eu como 100 gramas de macarrão, ou eu como uma concha, mais ou menos, de feijão. Quanto que dá isso em gramas cozido? Dá 90 gramas de feijão cozido. Então, quanto de feijão cru eu preciso cozinhar para ter tanto de feijão cozido? Joga no Google ou no ChatGPT que ele vai te trazer essa resposta. E se eu faço tudo num dia? A maioria das vezes eu faço tudo numa manhã só ou tudo numa tarde só. Eu geralmente cozinho sozinha, tá? Eu gosto de fazer as preparações sozinha. Eu chamo o John aqui, meu esposo, para me ajudar a lavar a louça. Como eu já falei pra vocês, que isso ajuda muito. Eu vou cozinhando, ele vai lavando a louça e aí acaba mais rápido. Quanto tempo é recomendado deixar a marmita na geladeira para não precisar congelar? De 3 a 5 dias na geladeira no máximo, tá? E se for alguma marmita que você preparou com leite ou frutos do mar, 3 dias no máximo. Quais alimentos são os melhores e os piores para manter congelado? Não tem alimentos melhores e eu não considero que tem alimentos piores. Mas eu diria que alimentos mais gordurosos, como carnes gordurosas, costela, às vezes uma preparação tipo lasanha, não ficam muito bem, muito tempo congelado, tá? Quando a gente fala de congelamento em casa, é diferente daquele congelamento ultra rápido que a gente tem no mercado, tá? Então, quando você compra aquelas pizzas congeladas, lasanha congelada, elas passaram por um processo de congelamento ultra rápido. Um processo de congelamento diferente do que a gente faz em casa, passou por uma máquina específica para isso. Então aqueles alimentos duram 1 ano lá naquele congelador do mercado. Mas na sua casa, que você vai congelar num pote às vezes que você não vedou muito bem, num saquinho de plástico bem fininho, ou num potinho ali de plástico, aqueles marmitex, alguma coisa assim, não vai ficar muito legal você congelar alimentos gordurosos, aquele pacote de carne, aquela costela que você comprou e não sabia como usar, que tá ali no seu freezer, ó, há tempos, aquilo ali já tá com a carne gordurosa, rançosa, tá? Aquela gordura já rancificou, já não tá mais legal. Então, assim, 3 meses é o máximo que a gente congela os alimentos, tá? Pega aí, 3 a 5 dias na geladeira e 3 meses no congelador, tá? Esse prazo. Depois que congela, tem quanto tempo para consumir? Então, eu já respondi, né? 3 meses é o prazo máximo aí depois que você congela. Posso congelar macarrão? Sim, mas a dica é deixar o macarrão mais al dente. Cozinha ele, mas deixa ele mais firminho, pra que quando você descongelar, ele termine de cozinhar. Então você vai descongelar ele, esquentar no micro-ondas ou na panela, e aí ele vai terminar de cozinhar. Essas foram as principais dúvidas que vocês me mandaram por lá. Espero ter ajudado você a manter esse hábito de fazer marmitas, ou então a criar esse novo hábito, que eu acho que é sensacional e é um caminho sem volta, tá? Você vai ver que facilita demais aí no dia a dia. E se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. E não esquece de me seguir lá nas outras redes sociais também, tá? Instagram, TikTok. Eu tô sempre por lá com conteúdo novo, sempre trazendo alguma inspiração de marmita pra você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!